Salve, salve pessoal, aqui é o canal Economia Análise e esse vídeo é para falar sobre a alta do dólar. Bem, o dólar que fechou aí a 5,73 a cotação essa semana, está na casa dos 5,70 caminhando para 6, acumulou na semana uma alta de 5,5% e no ano já acumula uma alta de 42%, o que significa dizer que o real se desvalorizou 42% no ano de 2020. Esse movimento de alta do dólar já veio antes, né, da crise do coronavírus, ele é anterior, né, ele já vinha na esteira de um aumento da desconfiança do mercado em relação à economia brasileira que teve um desempenho em 2019 abaixo de 2018 e 2017, né, um crescimento inferior a 2018 e 2017. Alguns números bem negativos, como, por exemplo, recorde de informalidade, aumento de endividamento, fatores que, né, estrangulam a nossa capacidade de crescer e as expectativas de crescimento já não eram as melhores para a economia brasileira em 2020. A crise do coronavírus veio, paralisou uma boa parte da atividade econômica e trouxe para nós esse cenário de recessão que tende a se agudizar ao longo dos próximos meses. Isso não é torcida contra, isso é uma constatação validada pelos estudos, pelas projeções. Você tem tantas projeções do Banco Central, do FMI e do Banco Mundial, né, de recessão para a economia brasileira, recessão que deve ficar entre menos 5% e menos 7%. Mas veja, voltando à questão do dólar, só fiz essa contextualização rápida para a gente entender que esse movimento de alta do dólar tem dois componentes. Tem um componente externo e um componente interno. O componente externo se refere ao próprio efeito recessivo que a Covid-19 provocou na economia mundial, estimativa de recessão mundial. Você teve aí o PIB trimestral da China, né, apresentando uma retração de menos 6,8%, depois o PIB americano, retração de menos 4,8% no primeiro trimestre. Daqui a pouco saiu o número da Alemanha, do Japão, da França, não devem ser números positivos, devem ser números negativos também. E à medida que esses números negativos vão se confirmando, cresce a percepção de risco, cresce o temor do mercado, dos investidores e esse aumento de desconfiança resulta numa corrida ao dólar, né, e essa corrida ao dólar faz com que o dólar se valorize naturalmente frente às outras moedas. Mas no caso brasileiro a gente sofre, além dessa influência do componente externo, que eu coloquei aqui, temos componentes internos que têm levado à alta do dólar. Um deles é a queda na taxa de juros, né, taxa de juros que foi reduzida pelo Banco Central de 3,75% para 3%, e a taxa de juros é a taxa que remunera os títulos públicos. No momento em que a taxa de juros cai, também cai a remuneração dos títulos públicos, eles deixam de ser atraentes para os investidores estrangeiros, então eles preferem tirar o dinheiro daqui para aplicar em outros títulos, em outras praças, em outros mercados que tem uma remuneração um pouco maior. O segundo componente de alta do dólar interno, né, é a própria situação da economia brasileira, a situação de estagnação da economia brasileira. O crescimento de 2019 foi inferior a 2018 e 2017. Aí você pega recorde da informalidade, alta na concentração de renda. O estudo do IBGE divulgado essa semana apresentou o 1% mais rico da população concentra mais de um terço da renda, recebe quase 34 vezes mais do que a metade mais pobre da população. Então, um nível absurdo de concentração de renda, um nível absurdo de informalidade e renda baixa, né? Condições de trabalho precária e renda baixa na informalidade. Um nível alto de endividamento, capacidade ociosa, fábricas às moscas, ou seja, todos esses fatores, né, condicionavam a economia a um crescimento mais baixo. A expectativa já não era de um crescimento robusto em 2020, veio o coronavírus e deu um baque ainda maior. Então, é por isso que cresce a desconfiança de que a nossa recuperação econômica está cada vez mais distante, né? E por isso que eu, na minha contextualização, coloquei que, como a economia brasileira já vinha fragilizada, esse viés de alta do dólar já vinha desde o início do ano. E chegou a crise do coronavírus e só agravou, né, esse movimento de alta. Ele saiu da casa dos 4, está chegando na casa dos 6. À medida que a crise se aprofunda, à medida que os números negativos vão sendo confirmados, e aos poucos eles já vão sendo, a gente já teve uma taxa de desemprego no primeiro trimestre maior do que no quarto trimestre do ano passado, um aumento do desemprego, o PIB trimestral deve ser negativo. Então,
Você teve deflação agora no mês de abril, ou seja, todos esses sinais mostram que a economia brasileira tende a se deprimir ainda mais ao longo dos meses, né, como à medida que a crise vai se aprofundando, à medida que a paralisação econômica vai aprofundando seus efeitos. E todo esse movimento aumenta a desconfiança do mercado em relação, né, à possibilidade da nossa retomada, né, se vai demorar, se vai ser curta, qual vai ser a intensidade da recessão. E esse aumento da desconfiança provoca uma fuga de dólares, né, da Bolsa Brasileira. Então era isso que eu queria comentar com vocês, gente. Esse movimento de alta do dólar aí, e que é projetado, né? Projeta-se que esse movimento deve se manter. O dólar deve alcançar a casa dos 6, né? Isso não é chute, não é tentativa de adivinhação, é você analisar conforme as projeções que estão sendo feitas pelo próprio mercado, pelo Banco Central, pelos organismos internacionais como o Banco Mundial e FMI, né, que prevê aí recessão para a economia brasileira entre menos 5% e menos 7%. O Banco Central também está indo na mesma linha, prevendo uma recessão de menos 3 e pouco por cento. E à medida que esses números negativos vão se concretizando, né, vai aumentando a desconfiança, vai aumentando a incerteza e isso provoca a fuga de dólares. Então essa fuga de dólares pressiona a cotação para cima, então por isso que a tendência, né, do dólar deve manter esse viés de alta, o dólar deve alcançar a casa 2,6, né, aí talvez nesse mês de maio. Ok, gente? Qualquer dúvida deixe nos comentários, qualquer sugestão também deixe nos comentários, na medida do possível eu vou estar interagindo com vocês. Certo? Agradeço a atenção, forte abraço, até a próxima.